Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o livro 6, tá? O capítulo 6, o módulo 2, capítulo 6. Vamos falar sobre logaritmo, função logarítmica e equação logarítmica. Acredito que é algo novo para vocês, né? Até mesmo a palavra logaritmo é uma palavra que não é comum a gente usar no dia a dia. E uma das matérias que a gente não vê no ensino fundamental 2. Ela termina levando em conta, assim, usando alguma coisa de propriedade das potências, que a gente já viu, equação exponencial, que foi a matéria que a gente viu anteriormente, mas realmente é algo novo aí para vocês, essa matéria de logaritmo, tá? Eu vou compartilhar com vocês o livro e a gente vai estar falando sobre isso nas aulas dessa semana aqui, ok? Então, compartilhando aqui. Só para localizar vocês, né? Então, tinha comentado do módulo, né, e capítulo. Deixa eu voltar algumas páginas aqui para vocês se localizarem. Capítulo 6, tá? Do módulo 2. Ok? Então, tá aqui. Funções particulares, módulo 2, capítulo 6. Tranquilo, né? Então, aqui ele traz um texto falando onde é usado a função logarítmica, só para vocês terem uma ideia, tá? Então eu vou ler, é uma introdução à matéria, tá? Função logarítmica, capítulo 6, página 4. É o comecinho do capítulo, tá? Em 11 de março de 2011, um terremoto de 8,9 graus na escala Richter, seguido de um tsunami com ondas de 10 metros de altura, atingiu o Japão, devastando cidades costeiras e provocando danos na usina nuclear de Fukushima, localizada na região nordeste do país. Além de cerca de 20 mil vítimas do desastre, essa dupla tragédia ocasionou vazamentos radioativos e obrigou mais de 100 mil moradores a abandonar suas casas e evacuar a região para nunca mais retornar. Por estar localizado em uma região de encontro de três grandes placas tectônicas, placa do Pacífico, placa das Filipinas e placa eurasiana, todos os anos o Japão sofre diversos abalos sísmicos. As placas tectônicas da Terra estão em constante movimento e modificam-se ao longo dos séculos. Quando duas placas tectônicas se resvalam ou colidem, começa a haver uma compreensão, gerando acúmulo de tensão e, consequentemente, descarga de energia que se propaga em ondas sísmicas, caracterizando o terremoto. Quando duas placas tectônicas se chocam no fundo do oceano, a energia liberada pode causar um tsunami. O tsunami é uma onda volumosa ou uma sucessão de grandes ondas provocadas pelo deslocamento de um enorme volume de água em alta velocidade. A magnitude de um terremoto, que indica a quantidade de energia liberada por ele, geralmente é mensurada pela escala Richter, criada em 1935 por Charles F. Richter. A escala Richter inicia-se na magnitude 1 e não possui limite. Como se trata de uma escala logarítmica de base 10, o aumento de 1 grau representa um aumento de 10 vezes na amplitude das vibrações, ou seja, um terremoto de 9 graus tem amplitude 10 vezes maior que um de 8 graus.
Por que a região próxima à usina nuclear de Fukushima teve de ser evacuada? Foi por causa do problema do nuclear, né? Da produtos cancerígenos, né? Ok? Explique por que podemos dizer que a escala Richter é logarítmica, porque ela utiliza a ideia de potências na base 10. Justifique a afirmativa: o Brasil não está sujeito a grandes abalos sísmicos. Não, até que se prove o contrário, porque esses tempos atrás nós tivemos alguns terremotos aqui no Nordeste, né? Mas a grandes não, porque o Brasil não está sobre nenhuma placa tectônica, mas mesmo assim, né, no encontro delas, né? Mas pode haver alguns terremotos aí, como teve algum tempo atrás, tá? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia. O logaritmo é usado em um dos lugares que ele é usado, é para você mensurar, né? Você poder saber o tamanho de um terremoto, mas é usado em outras coisas também, isso é só um exemplo, tá? Logaritmo. Os logaritmos foram criados pelo matemático escocês John Napier entre o fim do século XVI e o início do século XVII, por causa da necessidade de se efetuar cálculos aritméticos complexos para a época. Em 1614, Napier apresentou sua teoria dos logaritmos num texto intitulado Merifici Logarithmorum Canonis Descripto, em português, descrição da maravilhosa lei dos logarítmicos, e elaborou uma tabela de logaritmos com o objetivo de simplificar tais cálculos. Sua teoria logo despertou o interesse no matemático inglês Henry Briggs, que a aperfeiçoou, publicando as primeiras tábuas de logaritmos decimais. Inicialmente, Napier nomeou sua invenção como número artificial e, posteriormente, logaritmo. Logaritmos, criado a partir do grego logos, razão, e aritmos, número, que significa número de razão. Um instrumento conhecido como barras de Napier ou ossos de Napier foi inventado por John Napier e utilizado para calcular mecanicamente multiplicações, divisões e extrair raízes quadradas de números. Então, existe essa seria a régua, né, do Napier lá que ele inventou, tá? Essa é uma imagem de uma engenhoca onde ele foi inventando para calcular vários e vários logaritmos aqui embaixo, né? Então, enfim, nós não usamos mais isso aqui, tá? Usamos os cálculos. Isso é só uma história do que foi a matemática ao longo dos anos aí, século XVI, século XVII. Ok? E aí, agora sim nós vamos ver, se eu mudar de página, conceito de logaritmo. Como funciona essa ideia de logaritmo? Como será explicado a seguir, o conceito de logaritmo está relacionado ao conceito de expoente de uma potência. Considere a seguinte equação exponencial: 2 elevado a x igual a 8. Isso a gente já sabe fazer, né? Fatório número 8, 2 elevado a x igual a 2 a terceira, x igual a 3. Nessa aqui, nós queremos saber qual é o expoente, tá vendo? Qual é o expoente que faz o 2 virar 8. O expoente dessa potência damos ao nome de logaritmo. Nesse caso, dizemos que o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3, o qual pode ser representado por log de 8 na base 2 igual a 3. Então, tem tudo a ver com sistema, ou melhor, tem tudo a ver com equação exponencial. Vou escrever essa parte aqui, ó, log, quer ver? Então, log de 8 na base 2 é igual a 3. Então, 2 é a base, 2. Quem está depois do igual é o expoente. E quem está em frente, o log de 8. É isso aqui. Base, aqui embaixo. Essa é a base.
Opa, só um minutinho. Essa é a base, embaixo. Tá? Então, aqui é a base. Aqui, o expoente. E esse aqui é chamado de logaritmo, logaritmando, né? É o log. Então, fica log de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque 2 à terceira é igual a 8. Essa é a ideia do logaritmo, sempre transformando ele na equação exponencial. Continuando. Dois sistemas de logaritmos destacam-se por ter várias aplicações: o logaritmo decimal, de base 10, e o logaritmo natural, de base e, que é um número irracional denominado número de Euler e equivale a aproximadamente 2,71827. Pontinhos, pontinhos. É indicado por log de e, ou ln de x, tá? Log x na base e. Não é muito importante não, mas é usado bastante para outras áreas aí de conhecimento. E a definição: sendo A e B números reais positivos com B diferente de 1, chama-se logaritmo de A na base B o expoente real x, o qual se eleva à base B para se obter A. Simbolicamente temos isso aqui, ó. Log, vou aumentar um pouco aqui para ficar mais claro. Ó. Então, log de A na base B é igual a x, C e somente C, o B elevado ao x for igual a A. A é o logaritmando, B é a base, x é o logaritmo. Trazendo para a equação exponencial, B é a base, x é o expoente e A é o resultado da potência, tá? Tem tudo a ver com a matéria que a gente estava vendo anteriormente. Logaritmo decimal. O logaritmo decimal é quando a base é 10. Aí a gente não precisa escrever o número 10 lá na base, tá? Vamos supor, se aparecer assim, né? Ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu tiver assim, né? Ó, log de 64 na base 8. Qual que é o expoente que eu levo a 8 para dar 64? 2. Então, log de 64 na base 8 é 2, porque 8 ao quadrado dá 64. Agora, se aparecer assim, ó, log de 1000. Quanto que é o log de 1000? E não aparecer nada na base, né? Quando não aparece nada aqui, é porque a base é 10. A base 10, a gente não escreve. Do mesmo jeito que a gente não escreve a raiz quadrada número 2, no log a gente não escreve quando é 10. Qual é o expoente que eu levo 10 para dar 1000? 3. Então, o log de 1000 é 3, porque está na base 10. Afinal de contas, 10 à terceira é igual a 1000. Tem tudo a ver com potência. Ok? Quando for base 10, ele não escreve nada aqui. Fica só log. Então, toda vez que não tiver nenhuma base, é porque a base é 10. Voltando para o livro. Logaritmo decimal é todo logaritmo na base 10. Os logaritmos decimais também podem ser chamados de logaritmos de Briggs. Napier e Briggs concordaram que as tábuas seriam muito úteis se fossem alteradas de modo que o logaritmo de 1 fosse 0 e o logaritmo de 10 fosse uma potência conveniente de 10, nascendo assim os logaritmos briggsianos ou comuns, os logaritmos dos dias de hoje. Esses logaritmos, que são essencialmente os logaritmos de base 10, devem sua superioridade em cálculos numéricos ao fato de que nosso sistema de numeração é decimal. Briggs devotou todas as suas energias à construção de uma tábua com base na nova ideia. E em 1624 publicou sua Aritmética Logarítmica, que continha uma tábua de logaritmos comuns com 14 casas decimais dos números 1 a 20.000
e de 90 mil a 100 mil. A lacuna entre 20 mil e 90 mil foi preenchida com a ajuda de Adrian Vlak, um livreiro e editor holandês. Então, isso aqui é como se fosse uma tabela trigonométrica, só que não é a tabela trigonométrica, é uma tabela de logarítmicos. Ó, lembra da tabela trigonométrica que tinha seno, cosseno e tangente e tal, de 1 até 89 graus? Também tem uma tabela de logaritmo de 1 a 100. Não. Ou seja, 10 elevado a zero dá 1. 10 elevado a 0,301029 dá 2. 10 elevado a zero, esse aqui é o expoente, esse é o resultado que vai dar. Então, a base 10, tá bom? 10 elevado à primeira dá 10. E lá no final, ó, 10 elevado ao quadrado dá 100. Então, ele montou uma tabela, como uma tabela trigonométrica, para os logaritmos na base 10. Por meio do exemplo a seguir, vamos verificar como a tabela de Briggs, que possui muitos mais números, pode ser elaborada. Se log de 2 na base 10 é igual a x, temos que 10 elevado a x igual a 2. Nos casos dos logaritmos decimais, omitimos a base. Assim, log de 2 é igual ao logaritmo de 2 na base 10. Vamos situar o número 2 entre duas potências de 10. E aí ele vai mostrar aqui como que o cara fez a tabela. Nós não precisamos montar a tabela. A tabela está pronta já. Né? Esse livro vai mostrar como que ele fez lá no século XVII para montar a tabela. Eu não preciso disso, eu preciso saber usar a tabela. Mas a ideia foi, ó, localizou, o log de 2 está entre 0 e 1, é 0, alguma coisa. E aí ele foi fazendo várias aproximações, tá? O log de 2 está entre 0 e 0,5. Depois ele viu que estava entre 0,25 e 0,5 e foi fazendo mais aproximações até chegar no número que nós conhecemos. O log de 2 é aproximadamente 0,30. Tá? Essa é a ideia do log de 2. Desse modo, aqui embaixo, ó, desse modo, o log de 2 é igual a 0,3010299. Nós usamos 0,3, tá, na realidade, com aproximação. A gente arredonda isso aqui para 0,3. 10 elevado a 0,3 é aproximadamente 2. Vamos ver na calculadora? Na calculadora eu vou pegar 10 10 elevado a 0,3 igual 1,99, tá vendo? Muito perto de 2. Ah, mas por que não deu 2? Porque eu teria que pegar e colocar tudo isso. Como é aproximado, 1,99 é muito perto de 2, tá? Então a gente usa a aproximação de 0,3. Se eu escrever todos esses números aqui, se eu pegar lá e colocar assim, né, ó, 10 elevado a 0,3010, peraí que não apareceu 0, desculpa. 10 elevado a 0,30102999 é igual 1,99999, tá vendo? Mais perto de 2. Cada vez que eu completar mais, esses números vai chegar mais perto de 2. E nós terminamos arredondando para 2, tá? Essa é a ideia da tábua de logaritmos. É uma tabela fixa que nós vamos usar. Ainda que Briggs deva ter obtido boa parte dos logaritmos baseando-se em outros que ele já havia calculado, obter tantos logaritmos certamente foi uma tarefa árdua e corajosa, principalmente se considerarmos que a tabela de Briggs continha números de 1 a 20 mil e de 90 mil a 100 mil, com precisão até a 14ª decimal. Agora imagine se você precisasse calcular log de 84, mas tivesse apenas uma tabela dos logaritmos decimais de 1 a 30. Uma maneira menos trabalhosa de obter o log de 84 do que a que acabamos de apresentar seria a seguinte: como 84 é o produto de 3 por 28,
você poderia encontrar na tabela o log de 3 e somar com o log de 28. Essa seria a ideia de transformar multiplicações em soma. Tá? Log de 84 é igual a log de 3 vezes 28. Olha na tabela log de 3, 0,477. Olha na tabela log de 28, 1,44. Soma os dois, acha lá 1,92, que é o valor de log de 84. Como você pode observar na tabela da página anterior, a soma de log de 3 com log de 28 corresponde a log de 84. Esse é o princípio base do logaritmo: reduzir multiplicações e divisões a simples operações de adição e subtração. Propriedades dos logaritmos. Com base nas propriedades da função exponencial, obtemos as propriedades dos logaritmos para a, b e c, números reais e positivos com b diferente de 1. Log de 1 na base b é igual a zero, porque b elevado a zero dá 1. Qualquer base, se o expoente é zero, o valor da potência é 1. Então, log de 1, não importa a base, vai ser zero. Log de b na base b é igual a 1, porque b é a primeira, é o próprio b. Log de b elevado a x na base b é x, pois b elevado a x é igual a b elevado a x. B elevado ao log de b na base a é igual a A, pois log de A na base b é igual a b elevado a x, que é igual a A. Ok? E log de A na base b é igual a log de C na base b, somente o A for igual ao C, ou seja, cada logaritmo tem o mesmo valor. Para ser igual, só se a letra C for igual à letra A. Só se o valor de C for igual ao valor de A. Não tem como ter outro valor. Somente se C for igual a A. Exemplos. Log de 64 na base 2 dá 6. Por quê? Porque 2 elevado a sexta é 64. Tá bom? Se você pegar 2 elevado a sexta, dá 64. E aqui uma log de x mais 3 na base 8 é igual a log de 3x menos 7 na base 8 quando? Quando x mais 3 for igual a 3x menos 7. Se as bases são iguais, quem está na frente do log tem que ser igual. Iguala e vê qual é o valor de x. X igual a 5. Vira uma equação de primeiro grau. Ok? Essa é a ideia dos logaritmos. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. A expressão log de 32 na base meio, mais log de 0,01 na base 10, menos log de 10 raiz de 10 na base 0,1 é igual a... Pegou pesado para o primeiro exemplo. Né? Ele poderia ter feito que nem ele faz no exercício aqui. Ó. Um exercício muito mais simples. Né? Aqui, ó, nos exercícios, ele coloca log de 81 na base 3. Vai ficar 3 elevado a x é igual a 81. Então, aqui no primeiro exemplo que ele deu, ele já apareceu como vários logaritmos em um só. Eu vou explicar para vocês, vocês vão ver que não tem nada de muito complicado, mas ele poderia ter feito diferente aqui. Ó. Então, ó, log de 32 na base meio. Deixa eu abrir uma nova. Log de 32 na base meio, mais log de 0,001 na base 10, log de 0,001 na base 10, menos... Ele veio, na verdade, ele deu vários logs para a gente calcular, tá? Acho que eu falei que ele pegou pesado. Log de 10, raiz de 10 na base 0,1. Log de 10, raiz de 10 na base 0,1. Ele quer saber o valor dessa coisa aqui, né? Dessa expressão, tá? Ele quer saber o valor disso. Quanto que vale isso?
Na realidade, gente, vocês têm que fazer isso separado, ó. Primeira parte aqui, né? Então, você vai calcular separado num canto lá, ó. Quanto que é o log de 32 na base meio? Você vai falar que isso é uma letra, né? Vamos dar uma letra X. Eu quero saber quanto vale isso. Então, você vai fazer isso, você vai montar uma equação exponencial. Você não vai fazer tudo de uma vez só. Você vai fazer em partes. Na realidade, é aquilo que eu disse, o livro já podia ter feito um exemplo um pouco mais simples. Transformando isso aqui, vai ficar assim, ó, meio elevado a x é igual a 32. Você vai resolver essa equação exponencial. Base meio, expoente x, potência 32. Aí você vai, meio elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Copio o x. Igual, 32 é 2 à quinta. Corta as bases. Menos 1 passa dividindo, x igual a menos 5. Então já achei um valor. No lugar de log de 32, eu vou colocar o número menos 5. Aí você vai calcular o log de 0,001 na base 10. Vai fazer lá, né, separado, ó, log 0,001 na base 10. É igual a x. Eu quero saber qual o valor disso. 10 elevado a x é igual a 0,001. Você transforma todos em equação exponencial. 0,001 é 10 a menos 3. Vai ficar 10 elevado a x é igual a 10 a menos 3. Corta a base. Por isso que tem que saber função exponencial. Se não souber função exponencial, não vai conseguir fazer função logarítmica. No lugar de log aqui, eu vou colocar o número menos 3. Falta ainda esse último, log de 10 raiz de 10 na base 0,1. Vou escrever aqui, ó. Log de 10 raiz de 10 na base 0,1. É igual a x. Eu quero descobrir o expoente. Vai ficar como? 0,1 elevado a x é igual a 10 raiz de 10. Vamos igualar essas bases? Ó, primeiro, 0,1 é 10 a menos 1. 10 a menos 1x é igual a 10 à primeira, que 10 é 10 à primeira, e a raiz quadrada de 10 é 10 elevado a meio. 10 à primeira vezes 10 elevado a meio. Multiplicação de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. Vou fazer 1 mais meio. Vou somar os expoentes, tá? É a propriedade das potências. 1 sobre 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Né? Como eu tenho que igualar as bases, isso aqui ó, vai dar 3 meios. 1 mais meio é 3 meios. Vai ficar, continuando aqui, 10 elevado a menos x é igual a 10 elevado a 3 meios. Então, x é igual a menos 3 meios. Menos 3 meios. Tá? Aqui, ó, corta a base, não. 10 e 10. X, 3 meios. Substituindo, aí vai ficar isso aqui. Vou ter que igualar os denominadores. O denominador é 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 5, 10. Menos 10. Aqui o denominador é 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, 6. Menos 6. Menos 3. Igual a menos 19 meios.
Na verdade, ele podia ter dado primeiro esses exemplos aqui, não juntar três num só. Tá? É que ele já foi direto num exemplo bem complicadinho aí. Ele juntou três num só. Vamos ver lá. Menos 13,5. Ele colocou que deu menos 19,5 aqui. Né? No meu deu menos 13,5. Ok? Menos 5, menos 3 e menos 3,5. Né? Tirando o mínimo, ele errou aqui no mínimo múltiplo comum. Não tenho culpa que o livro errou, eu acertei. Tá, ó. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 5 dá 10, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 3, 6, 10 mais 6, 16. 16 mais 3, 19. Então, infelizmente, o livro errou aqui, ó. Tá, ó. Na hora de fazer a soma, ele esqueceu de tirar o mínimo múltiplo comum desse número aqui. Aí já não é culpa minha, se o cara do que fez o livro não sabe nada de matemática. O meu exemplo está certo. Então a resposta é E, não tem nada de resposta B, não. A resposta correta é E, menos 19 meios. Ele errou na hora de somar, né? Ó, tirando o mínimo comum, 2 vezes 5, 10, 6 e 3. 10 mais 6, 16. 16 mais 3, 19. Ok? Ah, não, já sei. Desculpem. Olha lá o tal da regra de sinal. É menos 3 meios. Menos com menos dá mais. Tem que tomar muito cuidado, né? Eu estava criticando o livro, mas na verdade fui eu que não fiz a regra de sinal correta aqui, hein? Porque tem o menos da conta e o menos do menos 3 meios aqui, ó. Menos com menos, ele vai entrar aqui como mais. Aham, toma cuidado, José. Menos 10 com menos 6, menos 16. Menos 16 com mais 3, menos 13. Tá correto no livro, tá vendo? Eu que fiz uma regrinha de sinal, ainda bem que eu vi onde estava errado aqui no meu exemplo. Foi um erro de regrinha de sinal. Então, corrigindo, menos 13,5 está certo. Cuidado com as regras. E é isso aí, tá? E ainda falando, para primeiro exemplo, eu achei que ele pegou pesado aqui, ó. Eu errei essa regrinha aqui, ó. Menos com menos vai dar mais. Exemplo 2. Determine o valor numérico de 5 log de 4 vezes 3 vezes log de 4 na base 5. Menos log 2 vezes 2 elevado a log de 2 na base 5 mais log de 2 na base 3. Ele transformando tudo aqui, né, usando as propriedades, ele colocou 5, log de 5 na base 4 é igual a 4. Afinal de contas, ó, 5, 5, 4, 4. Quem sobra? Log de 4 na base 3. Então, log 5 elevado a log de 5, aqui, ó, corta, corta, sobra o número 4. Deu 4. Depois corta o 4 com 4, sobra o número 3. É uma propriedade das potências isso, tá bom? Aqui, ó, corta o 2 com o 2, sobra o 5. Corta o 2 com o 2, sobra o 3. Fica 5 vezes 3. Na realidade, ó, é isso que ele está fazendo, ó. Aqui, corta o 5 com o 5. Sobra só o número 4 que ele pôs aqui. Depois ele corta o 4 com o 4. Sobra só o número 3 que está aqui. Só, você corta o logaritmo, assim mesmo. Aqui também, tá vendo? Ó, corta o 2 com o 2. Sobra só o número 5. Depois corta o 2 com o 2 aqui. Sobra só o número 3. Por isso que fica 5 vezes 3. Tá? É uma propriedade das potências. E por último ele igualou. Como a base aqui é igual, né? Como aqui, ó. Essa base é igual a essa. Ele fez 2x menos 5 é igual a x mais 1. Transforma numa equação de primeiro grau. Passa o x para o outro lado, 2x menos x
x. Passo 5 para o outro lado, 1 mais 5, 6. X igual a 6. Então, ele transforma numa equação de primeiro grau. Ok? Além disso, tem umas propriedades operatórias. Essas propriedades operatórias vai ficar para uma outra aula. Isso aí devia estar separado, tá? Então, eu vou pedir o quê? A nossa aula vai até essa parte, tá? Aqui no comecinho da página 11 vai ficar para uma outra aula. E aí eu vou pedir alguns exercícios para vocês fazerem. Os exercícios que dá para fazer já no livro é o exercício 1. Então, com essa aula que eu estou passando agora, vocês vão fazer o exercício 1. Por enquanto, vamos fazer só o exercício 1. Para a gente se familiarizar com o logaritmo. Tá? Não dá para fazer os outros, porque já é um pouco mais complicadinho. Mas no exercício 1, usando propriedade de equação exponencial, dá para fazer tranquilo o exercício 1. Ok? Então, assistam essa aula sobre a introdução aos logaritmos e façam o exercício 1 da página 12. Aí eu vou gravar uma outra aula para a semana que vem com as operações, as propriedades operatórias, que é o logaritmo da soma, logaritmo da subtração, tá? Da adição e subtração, e aí é para uma outra aula, para não ficar muito longa essa aula, e também não passar a matéria toda de uma vez, ok? Então assistam a aula, façam o exercício 1, lá da página 12, qualquer dúvida, eu vou estar no Meet para tirar a dúvida de vocês, para ajudar vocês. Combinado? Bons estudos e até a próxima aula, pessoal.